Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia para relatar pela ordem a conselheira Rosa. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor representante, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, junto a esta casa, presidente, eu vou fazer como habitualmente em lista os processos que irei relatar. Tenho a relatar o processo 11.308 de 2014, é uma aposentadoria. A interessada é Sandra Rita Lima dos Santos, o órgão interessado é o Alagoas Previdência. É uma aposentadoria voluntária. O processo TC 18145 de 2017, a unidade Alagoas Previdência, a unidade gestora do RPPS de Alagoas. O interessado é o Gabriel Eufrásio de Lima Neto, aposentadoria voluntária. O processo TC 1265 de 2015, a unidade é o Alagoas Previdência. O interessado Marinete Lins Gomes, é uma aposentadoria voluntária. O processo TC 3692 de 2011, a unidade é o Atalaia Prev, é o regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Atalaia, do município de Atalaia. Interessada é Maria Nazaré. O assunto é uma aposentadoria voluntária. O processo TC é o 9589 de 2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Marechal Deodoro. Interessado Pedro Praxedes dos Santos, é uma aposentadoria voluntária. O TC 11522 de 2012, a unidade é o Instituto de Previdência do município de Maceió. O interessado é Josmeire da Silva Oliveira, é uma aposentadoria voluntária especial de magistério. O processo TC 11484 de 2014, a unidade é Alagoas Previdência. Interessada Maria José Calaça Leite, uma aposentadoria por invalidez. O processo TC 705 de 2010, a unidade é Atalaia Prev, o regime próprio de previdência dos servidores do município de Atalaia. Interessada Maria Lúcia Serapião dos Santos, uma aposentadoria por invalidez. O processo TC 1288 de 2016, a unidade é o Instituto de Previdência Municipal de Maceió. Interessada é Byron Amaral Lucena, é uma aposentadoria compulsória. O processo TC 7195 de 2018, a unidade é o Alagoas Previdência. Interessado Sara Caroline Romão Lima, uma pensão por morte. O processo TC 4758 de 2012, a unidade é o Instituto de Previdência Municipal de Maceió. Interessado Zireli de Oliveira Valença, uma pensão por morte. O processo TC 8858 de 2019 é o FUNPREPI, Fundo Municipal de Previdência Pública dos Servidores de Pilar. Interessado José Teixeira Alves, é uma pensão por morte. Quanto à instrução dos processos, dos feitos relatados nesta oportunidade, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como anote-se a escorreita elaboração dos seus cálculos, consoante atesta a manifestação da sessão de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam pareceres favoráveis do Ministério Público junto a esta Corte, oportunidade em que manifestou seu entendimento pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que estes se encontram revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias por invalidez, compulsória e pensão por morte, ora apreciadas, e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas de Alagoas. É como voto, presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros substitutos,
Eu reitero os pareceres do Ministério Público em todos os casos relatados, alguns de pensão, outros de aposentadoria. O Ministério Público de Contas opinou pelo registro, tendo em vista a regularidade aí dos atos concessivos. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Sem mais processos, presidente. Para relatar pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor procurador do Ministério Público de Contas, que oficia nesta corte, eu tenho a relatar neste momento, presidente, um total de 22 processos, todos eles tratam de aplicação de multas, então irei fazer em lista, como sempre, aplicação de multas aos gestores pelo descumprimento à legislação em vigor, em especial a Resolução Normativa 2 de 2003 e a Instrução Normativa 2 de 2010 deste Tribunal. O primeiro é o processo TC de número 12309, de 2015. Sancionado aqui é o senhor Reinaldo Nobre Silva, gestor à época da Câmara Municipal de São José da Tapera, pelo não envio no prazo regulamentar da segunda remessa do SICAP de 2015. O segundo processo TC de número 7532, de 2016. Aqui vai a multa para a senhora Maria Helena Rodrigues Rosa de Santana, gestora à época da Secretaria Municipal de Educação de São José da Tapera, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP 2016. Processo TC de número 7533 de 2016, sancionado ao senhor Amai Ribeiro de Melo, gestor à época da Secretaria Municipal de Assistência Social de São José da Tapera. Ele deixou de enviar no prazo regulamentar a primeira remessa do SICAP 2016. Processo TC de número 510 de 2017, sancionado ao senhor José Mário da Silva, gestor à época da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema. Ele deixou de enviar no prazo regulamentar a segunda remessa do SICAP 2016. Processo TC de número 3857, de 2017, sancionada é a senhora Joana Darque dos Santos Lopes. Ela é gestora à época do Fundo Municipal de Educação de Feira Grande, deixou de enviar no prazo regulamentar a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Processo TC de número 3906, de 2017. Sancionado aqui é o senhor Veridiano Laumir Lira Soares, gestor à época da Prefeitura Municipal de Feira Grande. Deixou de enviar no prazo regulamentar as contas referentes ao exercício financeiro de 2014. A sétima remessa de 2014, a consolidada. Processo TC de número 3917 de 2017, sancionado ao senhor Sebastião Antônio da Silva, gestor à época da Prefeitura Municipal de Taquarana. Deixou de enviar no prazo regulamentar a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, a sétima remessa de 2014, a consolidada. Processo TC de número 3919 de 2017, sancionado aqui é o senhor André Alcântara Vieira, gestor à época da Câmara Municipal de Coité do Noia. Deixou de enviar no prazo regulamentar a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, a sétima remessa de 2014. O processo TC de número 3921 de 2017, sancionada aqui é a senhora Mirelle Barbosa Soares, gestora à época do Fundo Municipal de Assistência Social de Feira Grande. Deixou de enviar no prazo regulamentar a sétima remessa de 2014. Processo TC de número 6750 de 2017. A sanção vai para o senhor Joselito
da Silva, gestor à época do Fundo de Previdência próprio do município de Belo Monte, deixou de enviar no prazo regulamentar o orçamento 2015, PPA, LDO e a LOA. Processo terceiro de número 10.073/2018, sancionado ao senhor Sérgio Reis Santos, gestor à época da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio. Deixou de enviar no prazo regulamentar a terceira remessa do SICAP 2014. Processo terceiro de número 10.998/2017. A sanção vai para o senhor Estácio Chagas de Lima, gestor à época do Fundo Municipal de Saúde de Joaquim Gomes. Deixou de enviar no prazo regulamentar a primeira remessa do SICAP 2017. Processo terceiro de número 12.036/2018. Sancionado aqui é o senhor Pedro Tavares da Silva Neto, gestor à época do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande. Deixou de enviar no prazo regulamentar a terceira remessa do SICAP de 2014. Processo terceiro de número 13.143/2018. A sancionada é a senhora Grace Mabelle Melo Lessa, gestora à época do Fundo Municipal de Saúde de Olho d'Água Grande, que deixou de enviar no prazo regulamentar a terceira remessa do SICAP de 2014. Processo terceiro de número 14.891/2018. Sancionado é o senhor José Afonso Pacheco, gestor à época da Câmara Municipal de São Sebastião, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP de 2014. Processo terceiro de número 16.584/2018. Sancionado é o senhor Josué Marques dos Santos, gestor à época do Fundo Municipal de Saúde de Porto Real do Colégio, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP de 2014. Processo terceiro de número 16.749/2018. Sancionado é o senhor Breno de Freitas Cavalcante, gestor à época do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Branquinha. Ele deixou de enviar no prazo regulamentar a segunda remessa do SICAP de 2018. Processo terceiro de número 878/2019. Sancionada é a senhora Maria Margarete Rodrigues de Melo, gestora à época do Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa da Canoa. Deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP de 2014. Processo terceiro de número 889/2019. Senhora Daiana Silva Santos, gestora à época do Fundo Municipal de Assistência Social de São Sebastião. Ela deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP de 2014. Processo terceiro de número 1050/2019. Sancionada é a senhora Micheline Barbosa da Silva, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Olho d'Água Grande, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP de 2014. O processo terceiro de número 1065/2019. Sancionada é a senhora Sandra Maria dos Santos Ribeiro, gestora da Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião. Deixou de enviar no prazo regulamentar a quinta remessa do SICAP 2014. E, por último, o processo terceiro de número 3539/2019, sancionado ao senhor Jair Cristóvão Andrade, gestor do Fundo Municipal de Educação de Carneiros, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2016. Aqui todos os gestores foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas às mesmas. Então, eu voto nessas condições, acordo à primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, a. Pela aplicação de multa de sempre falso aos gestores aqui citados, b. Pela ciência das presentes deliberações, c.
pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas para ciência e cumprimento destas deliberações. D. Alertar aos gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. E publique-se e registre-se para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Com a palavra o Ministério Público. Os processos ora relatados não tramitaram pelo Ministério Público, uma vez que processos destinados a sancionamento pelo descumprimento do nosso calendário de obrigação e os gestores foram devidamente notificados, não apresentaram defesa e nessa hipótese não tramita pelo parquê. Sendo assim, tem apenas a nossa manifestação oral no sentido de concordar, opinar favoravelmente a aplicação das multas, pois os gestores foram regularmente notificados e sequer trouxeram aí uma justificativa apta a ensejar aí o afastamento da responsabilidade, enfim, não deram qualquer satisfação ao Tribunal de Contas. Nessa hipótese, a aplicação da multa é mais do que justificável. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, minha pauta está esgotada para hoje. Para relatar pela ordem, a conselheira substituto, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, não tem processo pautado para hoje. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar processo TC AL número 7.116/2019. Trata-se de representação subscrita pelo senhor Alex Albert Rodrigues, subsecretário de Regimes Próprios de Previdência do Ministério da Fazenda, que comunica a esta Cor de Conta o não envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses por diversos municípios alagoanos. A partir do ofício SEI número 37/2019, da SEGALC, da Secretaria de Regimes Próprios da Previdência do Ministério da Fazenda, encaminhada essa Cor de Contas em 2 de julho de 2019, foram autuados diversos processos de fiscalização para cada município relacionado naquele ofício. No caso desses autos, trata-se do município de Quebrangulo, que, segundo o relatório daquele ministério, deixou de encaminhar os demonstrativos de informações previdenciárias e repasses relativos aos exercícios 2014 a 2018. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer número 2589/2019 da Terceira Procuradoria de Contas, pugnando, em síntese, pela admissibilidade e processamento da representação, nos termos dos artigos 192 e 193 do nosso regimento interno. Também a citação dos responsáveis para apresentar defesa e suas defesas e justificativas e determinação à diretoria de fiscalização desta Cor de Contas para que se manifeste de forma conclusiva. Em 27 de setembro de 2019, os autos vieram a este conselheiro substituto. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Eu reitero o parecer do Ministério Público que concluiu pela admissibilidade e o processamento da presente representação, porque traz uma comunicação de uma irregularidade grave, uma comunicação que partiu da Secretaria de Previdência, do Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, que traz a comunicação de que o Instituto de Previdência de Quebrangulo deixou de remeter informações indispensáveis à realização da auditoria de custeio. São informações que os institutos de previdência próprio têm a obrigação legal de remeter,
ao Ministério da Previdência. Nesse caso, deixou de remeter o demonstrativo de informações previdenciárias e repasse, o DIRP, e entre as consequências dessa irregularidade que destacamos é o registro do município no CADPREV, que é um cadastro de negativação, que impossibilita o município de receber transferências voluntárias do governo federal, e também a impossibilidade da emissão do certificado de regularidade previdenciária, o CRP, que é um documento também exigido em diversas operações interfederativas e também operações de crédito junto a instituições financeiras oficiais brasileiras e internacionais. Qualquer município que pretenda fazer uma operação de crédito precisa ter esse documento. E, diante disso, essa omissão traz essas consequências nocivas à gestão pública do município de Quebrangulo. E, consequentemente, entendemos que aqui atrai a competência do Tribunal de Contas por causa desses efeitos reflexos. E, sendo assim, opinamos aí pelo acolhimento e processamento da representação para que oportunize a defesa ao anterior gestor e também solicitar ao gestor atual que sane essa omissão, regularize o mais breve possível essa situação. Enfim, depois de toda a instrução, apurar responsabilidades e sanar esse problema. Conselheiro Alberto. Sérgio. Senhor presidente, dando continuidade, eu faço o registro aqui da fundamentação para exame da matéria, conforme disposto em nossa lei orgânica, regimento interno e na Constituição, tanto federal quanto estadual. E no exame de admissibilidade, senhor presidente, senhoras conselheiras, faço um exame sumário aqui e verifico que a representação preenche os requisitos exigidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno para que sejam admitidas por esta Corte de Contas. Quanto às irregularidades noticiadas, destaca-se a seguinte informação trazida pelo representante, que eu peço licença para fazer uma breve leitura. Diz o representante que na data final estabelecida foi verificado que os entes notificados deixaram de enviar a DIPR e as declarações de veracidade, impossibilitando a Secretaria de Regimes Próprios da Previdência Social de exercer as competências de orientação, supervisão e acompanhamento dos regimes próprios de previdência e dos fundos previdenciários dos entes federativos, por meio da realização de auditoria de custeio não presencial, capitulado no artigo 29 da Portaria do Ministério da Previdência Social, número 402, de 10 de dezembro de 2008, o que demonstra, salvo melhor juízo, que houve impedimento proposital e deliberado por parte dos representados à atuação fiscalizatória por parte daquela secretaria, na medida em que restou configurada a inequívoca ciência quanto ao conteúdo das solicitações de envio dos DIPRs, omitidos, além do evidente intento doloso dos agentes dos gestores do regime próprio de previdência e do ente federativo de não prestar informação, deixando patente a demonstração inequívoca ciência de criação de impedimento real à realização de auditoria de custeio, visto que a declaração é fonte de informação básica para constatação se o ente federativo está cumprindo ou não o caráter contributivo, assim como a utilização de recursos previdenciários apenas para pagamento dos benefícios
ou realização de despesas administrativas. E então foi essa informação trazida pelo representante. E aqui, no mais, eu faço o registro aqui especialmente das sanções relacionadas à falta do CRP, que, conforme inclusive apontou o Ministério Público de Contas, que em razão do que dispõe a Lei número 9.717 de 98, ela prevê a suspensão das transferências voluntárias de recursos da União, impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União, suspensão de empréstimos e financiamentos por parte de instituições financeiras federais, suspensão do pagamento de valores devidos pelo regime geral de previdência em razão da Lei número 9.796, de 5 de maio de 99. E ao final aqui eu trago, já acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, a menção do Parquet de Contas quando se refere à gravidade de tais sanções para a administração municipal, que eu penso vale a pena a leitura. E aqui expõe o Ministério Público de Contas que, não bastante, o não atendimento às requisições dos entes federais de fiscalização repercute direta e negativamente nas finanças locais e na viabilidade de alguns serviços públicos municipais, mesmo que sem relação direta com a gestão previdenciária. Isso se dá notadamente em virtude do fato de que, na prática, os municípios são acometidos de forte dependência do repasse de recursos federais a título de convênio, são as transferências voluntárias, muitas vezes para prover serviços que estariam ao seu exclusivo encargo. Então, embora pareça uma irregularidade, digamos, que não seja de conteúdo gravíssimo, mas a repercussão, as consequências dela são gravíssimas e pode, inclusive, como bem anotou aqui o Ministério Público de Contas, ser danosa para as finanças municipais. Em razão disso, senhor presidente, senhoras conselheiras, eu trago o voto propondo esta Câmara Deliberativa, nas suas atribuições, decida conhecer da presente representação por preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos tanto no nosso regimento interno quanto na lei orgânica, e determinar a diretoria de fiscalização das autarquias, Sociedade de Economia Mista e Fundações, a DEFASENF, que é o órgão, a unidade de fiscalização dessa Corte de Contas responsável pela fiscalização desses regimes próprios de previdência, autuar procedimento de fiscalização visando a apuração dos fatos noticiados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda por meio do ofício número 37/2019, na forma estabelecida nos artigos 179, 182 e 190 e seguintes do regimento interno desta Corte de Contas. Também dá ciência da presente decisão com envio de cópia deste acórdão ao senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos, atual prefeito do município de Quebrangulo. É como propõe o voto, senhor presidente. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. As conselheiras que acompanham o voto do eminente relator permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, trago outra representação. Esta refere-se ao TC-AL número 7064/2019, com o mesmo conteúdo, o mesmo representante. Aqui só muda o representado, aqui no caso é a prefeita do município de Belém. Também refere-se ao mesmo período, 2014 a 2018, também em razão do não envio
desses demonstrativos, informações previdenciárias e repasses. Como relatei naquele primeiro processo, era uma relação de diversos municípios que deixaram de cumprir a norma daquela Secretaria de Previdência. E aqui, no caso, é o município de Belém, que também não cumpriu. Então, a proposta é no mesmo sentido de conhecer a representação e determinar a diretoria de fiscalização de autarquia, sociedade de economia mista e fundações, a nossa DEFASENF, de atuar procedimento de fiscalização visando a apuração dos fatos noticiados pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, na forma estabelecida no nosso regimento interno, artigos 179, 182 e 190. E da ciência da presente decisão, a senhora Ana Paula Antero Santa Rosa Barbosa, atual prefeita do município de Belém, Alagoas. É como voto aqui também, senhor presidente. Ministério Público. Eu reitero o parecer do Ministério Público e representação idêntica à anterior, mudando apenas agora que se trata do Instituto de Previdência próprio do município de Belém. Regularidade a mesma, as consequências também e os encaminhamentos idem. Por isso reitero o parecer nos mesmos termos. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o eminente relator permaneçam como estão. Aprovado. E aí encerro minha relatoria dessa sessão, senhor presidente. Senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto, senhor Ministério Público, eu trago aqui alguns processos. Todos eles tratam de um tema que já tem o domínio e diria até a recorrência nesta casa, que trata-se de prescrições de contratos, termos de permissão de uso, entre outros congêneres, que farei aqui, então, de forma abreviada, o número do contrato, a unidade, o interessado, e faço a leitura da emenda para ser mais sucinto e depois passo às considerações do Ministério Público. Trata-se do processo terceiro, número 8090 de 2013. O município é Poço das Trincheiras, trata de um contrato. A emenda dele diz: processo paralisado por mais de 3 anos, prescrição intercorrente verificada pelo arquivamento. Processo TC de número 6431 de 2012. Esse é a Secretaria de Estado do Turismo, setor. Também é uma permissão de uso. Trata-se a emenda, processo paralisado por mais de 3 anos, prescrição intercorrente verificada, arquivamento. Processo TC de número 6433 de 2012. Um novo contrato, termo de permissão de uso da Secretaria de Estado do Turismo, com a mesma emenda, processo paralisado por mais de 3 anos, prescrição intercorrente verificada, arquivamento. Processo TC de número 11095 de 2012, da Companhia de Administração de Recursos Humanos e Patrimonial, responsável seu Manuel Costa Tenório. Trata-se de um contrato de locação de imóvel, processo de contrato, distrato em contrato de locação, processo paralisado por mais de 3 anos, prescrição intercorrente verificada, arquivamento. O último processo é o TC número 11862 de 2013, da Secretaria de Estado da Saúde, um termo aditivo, processo paralisado por mais de 3 anos, prescrição intercorrente verificada, arquivamento. Devo dizer que em todos eles teve o crivo ministerial colocado nos autos e, desta forma, manifesto pelo arquivamento de todos os processos. Com a palavra o Ministério Público. Reitero todos os pareceres do Ministério Público, as conclusões são idênticas. Todos esses processos são para fiscalizações de atos, contratos e convênios. São processos que
não tem um resultado útil, não divisa qualquer resultado útil, pois a instrução é com escopo muito restrito, apenas formal, quando muito identifica uma ilegalidade formal que enseja a aplicação da sanção de multa e tendo em vista o transcurso do tempo, já processos paralisados há muito tempo, essa sanção já foi alcançada pela prescrição e como é uma instrução e um controle estritamente formal, não há qualquer perspectiva de identificar dano ao erário. Este sim, suas ações de ressarcimento seriam imprescritíveis. Então, diante de todo esse contexto, os processos não mais justificam a sua existência, por isso opinamos pelo arquivamento. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente, convocando-os para a própria sessão em horário regimental.